venha nos abençoar e que essa união. Isaías 40, 25 ao 31. Isaías 40, do 25 ao 31. Amém? Quem achou, diz achei. Amém. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Você pode ler o versículo 31 comigo? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Pai eterno, abra nosso coração e nos faça refletir na Tua palavra, nos faça, Deus, crescer no entendimento santo das coisas do Senhor. Perdoe os nossos erros, Senhor, e perdoe talvez o nosso coração tão endurecido, ó Pai, nesses últimos tempos. Não queremos ser como Israel, Deus, não queremos ser como Israel, que, Pai, em meio a um momento de incredulidade, em meio a um momento de idolatria, se afastavam dos rumos do Senhor. Mas queremos reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida e o único caminho que nos leva ao céu. Abençoe, Deus, a nossa vida e a nossa igreja e nos dê, Deus, da porção da Tua palavra nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós estamos cansados fisicamente, nós sabemos muito bem o que precisamos fazer para solucionar esse problema, né? Talvez você tenha vivido dias de cansaço. E o cansaço é interessante porque ele não depende simplesmente que a gente esteja em atividade constante. Tem gente que pode tanto ficar cansado de trabalhar, quanto ficar cansado de ficar parado, né? Quem está cansado de ficar parado? Há pessoas que vêm falando aí na rua, nós precisamos voltar a trabalhar logo. Claro que o seu caso pode ser que você já esteja trabalhando em conformidade com todas as leis, com todos os decretos municipais, estaduais. Entretanto, irmãos, nós temos um cansaço que ele não pode sobrecarregar simplesmente a nossa vida física, mas talvez ele pode atingir até mesmo a nossa vida espiritual. E é justamente sobre esse tipo de cansaço que a palavra do Senhor traz uma resposta. Quando eu estou cansado fisicamente, o que eu preciso fazer? Parar e descansar. Mas quando eu estou cansado espiritualmente, o que eu preciso fazer? E a Bíblia traz essa resposta a nós. A Bíblia traz a resposta. Para nós entendermos um pouco mais, é interessante analisarmos um pouco a situação em que esse livro que nós acabamos de ler está escrito. Quem escreveu o livro de Isaías? O próprio profeta Isaías. O livro de Isaías é dividido em vários segmentos. E nesse segmento agora, o profeta Isaías quer trazer consolo ao coração do povo. Isaías está profetizando tanto ao reino de Judá, que é o reino do sul, quanto ao reino de Israel, que é o reino do norte. E a palavra de Isaías está predizendo
um juízo de Deus que virá sobre o povo do sul, e também está consolando o coração desse povo de antemão, e até mesmo consolando o coração daqueles que já enfrentam o exílio da Síria, que é o reino do norte. Muitos anos depois, quem seria tomado de assalto era Jerusalém, onde Isaías muito provavelmente habitava. E a palavra de Isaías, em meio a um momento tão desconfortável, em meio a um momento tão amedrontador, era consolo. A palavra de Deus para Isaías, nesse momento dificílimo, um momento em que a guerra era iminente, um momento em que a qualquer momento o Senhor descerá com o juízo dele, como desceu ao reino do norte, por estarem longe dos caminhos do Senhor. Em meio, irmãos, a esse momento de incerteza, de insegurança, em meio a essa palavra de Deus tão dura, no capítulo 40 de Isaías, o Senhor motiva Isaías, inspira-o a falar com o povo, que eles são e serão consolados por Deus. Se você lê o primeiro versículo desse capítulo 40, você verá: consolai, consolai o meu povo. Em meio a um momento de caos, em meio a um momento de problema, irmãos, em meio a tantos momentos de tribulação, em meio a tantos momentos dificultosos que nós vivemos, a palavra do Senhor ainda vem sobre nós: consolai o meu povo. O consolo, irmãos, só pode vir das mãos e do poder do único e soberano Senhor sobre cada um de nós, sobre todos nós. Em meio a tanta aflição, em meio a tantos questionamentos, em muitos corações provavelmente pode surgir uma pergunta: vale a pena confiar e esperar no Senhor? Irmãos, é muito bom nós pensarmos: eu estou confiando em Deus, eu estou esperando em Deus, quando todas as coisas vão bem, quando a situação está calma, quando o nosso bolso não é afetado, quando o nosso padrão não é tocado. Mas, irmãos, quando a nossa estrutura básica ela começa a ser estremecida, e a gente começa a ser chacoalhado por Deus, nós podemos então enxergar o Senhor em meio à tempestade e em meio ao momento mais atribulado. É interessante olhar lá para o Novo Testamento, os discípulos dentro de um barco, Jesus lá na popa dormindo, e o texto é claro de Mateus: sobre um travesseiro. Jesus estava em paz. Mas do lado de fora do barco, os discípulos estavam ali lutando. Do lado de fora daquela popa, os discípulos estavam ali lutando contra aquele mar revolto, contra aquela tempestade que estava a ponto de naufragar aquela pequena embarcação. E os discípulos então, no meio daquela tempestade, eles saem correndo até Jesus, e eles gritam diante de Jesus, e eles falam: o Senhor não se importa com que pereçamos. Isso, irmãos, reflete justamente isso que eu estou dizendo. Muitas vezes nós somos atribulados, nós somos afligidos, e no nosso coração, ao invés de vir um sentimento de gratidão, de alegria diante de Deus, nós passamos a desconfiar de Deus. E talvez fazemos como os discípulos: o Senhor não se importa conosco, não? Senhor, olha tudo isso que está acontecendo. Senhor, eu perdi um ente querido. Senhor, olha as minhas finanças. Deus, eu não tenho como arcar com as minhas dívidas. Deus, olha essa doença incurável. O Senhor não curou quando eu clamei. E em meio à dor, irmãos, em meio a problemas tão drásticos assim, muitos corações se desviam de Deus e começam, ao invés de agradecer a Deus, amar a Deus, enxergar quem Deus é, começam a culpar a Deus, apontar o dedo diante de Deus, como se fosse poderoso o suficiente para colocar Deus contra a parede. Muitos desanimam. No versículo 27 nós lemos o povo perguntando: o meu caminho, o povo dizendo, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Eles estão dizendo: o Senhor se esqueceu de nós, Ele não se importa com a nossa situação. Muitos viram as costas e dizem: esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, não passa de uma mera
instituição mesmo. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que enquanto a igreja de Cristo estiver sobre essa terra, ela será sustentada por Cristo e ela irá até o fim. Irmãos, talvez templos físicos podem ser fechados, mas a igreja de Cristo jamais será impedida. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, justamente, ele nos responde isso. O poder de Deus, irmãos, é inquestionável. Muitas vezes apontamos o dedo na cara de Deus, mas Isaías responde no versículo 28, o poder de Deus é inquestionável. Ele é o eterno Senhor de tudo e todos. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus. E nós precisamos, irmãos, para descansar no Senhor, para esperar pelo Senhor, para confiar no Senhor, é necessário conhecer o nosso Senhor. Ele não é, irmãos, uma história. Ele não é, irmãos, mais um Deus. Nós não vivemos, irmãos, uma religião. Igual eu gosto de comentar, um dia uma pessoa chamou, fulano, uma pessoa da Batista, outra pessoa convidou, vem lá na minha igreja, vamos lá na Presbiteriana. Ele falou assim, não, a minha religião é outra. Religião? O que Jesus mais combate, irmãos, diante dos fariseus, é aquela religiosidade intruncada, cauterizada, que não permitia que as pessoas que criam em Deus deleitassem em Deus, na vontade dEle, no amor dEle. Deus, irmãos, é eterno. Ele não é homem para mentir. Ele não volta atrás nas promessas dEle. Ele é o mesmo. E o mesmo Deus eterno que criou tudo e todos. Esses são os argumentos de Isaías. É o mesmo Deus que sustenta o seu povo. É o mesmo Deus que sustenta a sua igreja. É o mesmo Deus que vai adiante de nós em nossas batalhas. É o mesmo Deus, irmãos, que em meio a um povo reclamão, murmurador, no deserto, Ele estabelece então uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, para que o povo então seja guiado e protegido por Ele. Deus jamais nos desamparará. Não podemos colocar a fidelidade de Deus frente à nossa fidelidade e querer fazer um paralelo. Porque o poder de Deus é inquestionável, irmãos. Israel, diante da aflição, estava se esquecendo dessas grandes verdades e estavam questionando a Deus. Mas o profeta Isaías, até mesmo nos versículos anteriores, ele diz, levantai os olhos e vede. A nossa vida com Deus precisa ser uma vida, irmãos, que olha verticalmente, para que depois enxergue horizontalmente as coisas. Nosso problema é que muitas vezes nós estamos enxergando só o nosso lado, o nosso redor, a tempestade sucumbindo a cada um de nós e nós afundando. Às vezes nós estamos olhando, irmãos, é a crise financeira. Às vezes nós só estamos olhando, só estamos percebendo o nível da tempestade. Senhor, volta 19, 2020 está ruim demais. Ou passa 2020 logo. Às vezes nós só estamos, irmãos, com olhares terrenos, e quando nós temos um vislumbre meramente terreno das coisas de Deus, nós não conseguimos contemplar a grandiosidade, a eternidade, o excelso poder de Deus. Então foque os seus olhos na eternidade, coloque os seus olhos em Deus e peça que Ele direcione os seus passos. Meu Deus, diante disso tudo, diante de tanta crise, diante de tanto sofrimento, diante de tanto desemprego, qual o projeto do Senhor para tudo isso, Senhor? E eu tenho certeza, irmãos, que nesse tempo o Senhor tem restaurado muitas pessoas, e tem dado oportunidade àquelas pessoas que diziam, eu não tenho tanto tempo para orar, eu não tenho tanto tempo para ler a Bíblia, de ficarem em casa, valorizarem uma palavra tão significativa para nós, família, cuidar da nossa família, orar com eles, abençoá-los, é a oportunidade que nós temos de falar de Deus a eles. Isaías estava proclamando e dizendo, olha para o céu e veja quem é Deus. E ele descreve um pouco de Deus, ele diz, aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome.
Os cientistas ainda não conseguiram definir o número de estrelas que há no espaço, e nunca conseguirão. Porque o tamanho do universo que o Senhor criou não permite que o ser humano, mesmo com tecnologia que seja, irmãos, chegue ao tamanho do poder da sua criação ao Criador do universo. Aqui o texto está falando que o Senhor é tão sábio, que mente humana não pode perscrutar, analisar, esquadrinhar aquilo que está na mente de Deus. Nós precisamos parar de murmurar, questionar Deus, colocar Deus contra a parede, dizer, por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Por que sofrimento, Deus? Nós precisamos, irmãos, parar de questionar o Senhor e lembrar que Ele nunca desamparou a gente. Ele nos livrou já de tantos maus, Ele já nos deu tantos livramentos, irmãos. O Senhor já cuidou tanto da nossa família. E se até mesmo algum de nós faltar comida dentro de casa, o Senhor levantará pessoas para honrarem, para abençoarem eles que estão necessitados. O Senhor não desampara os seus, e nós precisamos entender isso, mas só entenderemos quando olharmos para Ele. Salmo 121, que eu e você lemos, diz o seguinte: sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. E Ele diz, o Senhor não cansa e não se fatiga. O que Ele está dizendo? Não há nada demasiado para Deus que o coloque em situação de homem. Um homem se cansa, o homem se fatiga. Fatigar, irmãos, é estar tão cansado que não aguenta mais ver alguma coisa. E aí Ele faz um paralelo interessante, e Ele não pega o idoso, Ele pega o jovem, porque geralmente o jovem, ele coloca toda a sua confiança na força do seu braço. E Ele diz, o jovem também se cansa, o moço também se fatiga, mas o Senhor faz forte ao cansado, e multiplica as forças aos que não têm vigor. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica as nossas forças, irmãos. Irmãos, diante desse tamanho poder, nós vemos o Salmo 72 dizendo, Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Ele não permitirá que os nossos pés tropecem, mas o nosso Salvador nos protegerá, nos manterá a salvo. E outra, se nós formos atingidos, irmãos, por essa pandemia que sair, e aprouver o Senhor nos levar até a eternidade, por que será que nós estamos tão constrangidos a ver esse momento e enxergar, irmãos, com olhos tão terrenos, tão humanos? Se for plano de Deus, irmãos, nos levar nesse tempo, Ele nos levará. Se for plano dEle, irmãos, nos livrar nesse momento, Ele nos livrará. O importante é que enquanto estamos dentro da mão do Senhor, somos cuidados por Ele. Aos 10 meses, irmãos, aos 10 meses, um médico receitou para mim, né? O médico receitou para mim uma quantidade de remédio. A enfermeira leu errado e colocou 10 vezes mais. Meu pai voltando para casa, comigo no colo, me vê, pelo menos, eu não lembro não, mas eles me contam assim. Me vê então entrando em convulsão nos braços dele, os olhos já estavam quase desaparecendo, então o corpo revirando todo, e meu pai então sai correndo de casa, lá no Pito, e vem tentando atravessar a cidade, para um homem com a Brasília do lado dele, Robert, eu te ajudo, eu te levo lá, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu vou chegar mais rápido. E custa convencer meu pai, com a Brasília do lado dele, correndo, até que ele entra, chega no hospital, e ali, irmãos, o Senhor salva a minha vida. Alguns podem perguntar, né, e o que aconteceu com o bebê? Ué, viveu, né, estou aqui. Aos 10 anos de idade, irmãos, eu vou fazer uma cirurgia então de apendicite, e esse mesmo medicamento que me fez ser intolerante a ele, lá aos 10 meses de idade, agora é aplicado em mim, porque ele ajuda então a não ficar enjoado ali na cirurgia. Eu começo então a ter uma parada cardíaca, e meu pai e minha mãe ali dentro do hospital esperando a cirurgia, simples, apendicite, bobeira. Daqui a pouco uma parada cardíaca, médico corre para lá, médico corre para cá,
chama então o médico que tinha mais conhecimento do meu caso e tal, e trata ali. Meu pai e minha mãe ajoelham no quarto, começa a chorar, começa a orar diante do Senhor. E qual foi o fim que Deus deu? Hoje eu estou aqui. Irmãos, e se você fosse contar cada livramento que Deus já te deu, nós todos estaríamos impressionados o quanto o Senhor já cuidou de nós até hoje, e vamos temer agora. Nós estamos como Elias, que acabou de derrotar tantos profetas de Baal, e agora teme uma mulher, Jezabel, e foge e corre. Mas irmãos, é natural, porque nós somos finitos, humanos, pequenos, é natural que a gente sinta medo. Mas não é natural que a gente questione a Deus, porque só questionamos a Deus, irmãos, quando estamos longe dEle. Eu quero encerrar respondendo a pergunta que eu fiz lá no início. Vale a pena confiar e esperar em Deus, irmãos? Vale a pena, e vale muito a pena, porque o versículo 31 encerra dizendo: mas os que esperam no Senhor, isso é uma promessa, os que esperam no Senhor. Esperar é colocar a fé em ação. Os que esperam no Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Esperar em Deus é colocar a nossa confiança em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Os que esperam no Senhor colocam a sua fé em ação. Até porque o autor de Hebreus 11, lá no versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como águias. Há alguns fatos interessantes sobre a águia, e um que me chamou a atenção é que assim que ela está sobrevoando, ela consegue chegar a níveis mais altos, a altitudes maiores, não por causa da força das suas asas, mas também porque ela tem a habilidade de planar e aproveitar a força do vento para que ela suba cada vez mais. E a nossa vida não é muito diferente, irmãos, porque aqueles que esperam no Senhor, eles sobem como águia, a ponto de simplesmente abrir os braços e deixar que o vento do Espírito Santo, que sopra onde quer, e quando quer, nos eleve às alturas, para que nós possamos enxergar com os olhos de Deus todo o plano dEle para esse tempo, para esse momento. Se o Senhor, irmãos, não permitiu te levar até hoje, é porque o Senhor já foi muito fiel a nós. Mas Ele não só foi, como Ele continua sendo, e continuará a ser. Os nossos olhos, irmãos, precisam estar na eternidade. Eu clamei pelo meu pai: Senhor, cura meu pai. E o Senhor curou meu pai. Hoje eu não tenho mais o meu pai comigo, porque Ele levou o meu pai. E meu pai está num lugar onde não há choro, não há dor, não há ranger de dentes. E hoje meu pai contempla a glória de Deus na região celestial. E nós estamos talvez com um olhar tão mesquinho, tão humano, dizendo: o Senhor se esqueceu de nós. Os que esperam no Senhor sobem como águias. Irmãos, em meio ao exílio, em meio à dor, em meio à angustiante incerteza do amanhã, o servo de Deus precisa se apegar às promessas de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus. Para o povo que espera nele, Ele sempre renovará as forças. Ele fará com que ele suba como águia. Ele fará com que nós corramos e não nos cansemos. Ele fará, irmãos, que nós possamos caminhar e não nos fatigar. Talvez eu e você estamos confiando na força humana, na força do governo, na força das medidas provisórias, mas ainda não colocamos a nossa confiança na força do nosso Deus. E o Senhor quer renovar as suas forças. O Senhor quer amparar o seu coração. Lembre-se daquilo que Paulo fala lá em Filipenses 4,13. Você pode dizer comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Se submeta à vontade de Deus. Aproveite esse tempo para se aproximar mais do Senhor.
Tenha um tempo de leitura bíblica, tenha um tempo de oração, não deixe de ter sua vida devocional ao Senhor. O Senhor Deus, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Onde você tem depositado a sua esperança? Onde está o seu refúgio? Em quem você tem confiado? Lembre-se do Deus que você serve. Lembre-se de tudo que Ele fez. Lembre-se do seu poder. Ele dá nome a todas as estrelas, mas Ele conhece também o nosso nome. Ele conhece cada um de nós. Ele está disposto a nos salvar e a nos guiar nesse tempo tão difícil. E quantos outros tempos difíceis que virão à frente. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar no nosso Deus. Amém? Venha nos abençoar e que essa união